Copa de 1950 participaram 17 seleções, 7 europeias, 7 americanas e 2 asiáticas. A Índia foi desclassificada por não ter chuteiras. Na Copa de 1950, o povo era de fato brasileiro. Vinha de um contexto de conquistas com um patriotismo vigorante e visível. Sabia de fato onde estava o dinheiro público e quais eram os investimentos que eram realizados. Nesta época, os juros eram baixos, o circuncisava o verdadeiro espírito de ser uma nação com grandes craques e que tinha tudo para ser campeão, e mostrar a todos sua raça e seu poder. A Copa de 50 foi um ganho entre linhas para Vargas, pois conseguiu imitar Hitler da Copa ocorrida na Alemanha. Nesse cenário, a nação via os jogos por paixão ao esporte. Todos ficavam juntos, não tinha lugares de privilegiados como os camarotes de hoje. Assistiam os jogos em pé com chuva ou sol sob a cabeça, só para poder torcer e empurrar para frente a seleção do coração. Na Copa de 1950 tiveram 6 estádios. Um em Belo Horizonte, o estádio Raimundo Sampaio, o atual estádio do Independência. Tinha capacidade de 30 mil pessoas e recebeu 3 jogos. Em Curitiba, o estádio Dorival Brito e Silva, o atual Vila Capanema. Tinha capacidade de 12 mil pessoas e recebeu 2 jogos. Em Porto Alegre, o estádio dos Eucaliptos, o atual estádio do Beira Rio. Tinha capacidade de 30 mil pessoas e recebeu 2 jogos. No Recife, o estádio Ademar da Costa Carvalho, atual Ilha do Retiro. Tinha capacidade de 20 mil pessoas e recebeu 1 jogo. No Rio de Janeiro, o estádio Jornalista Mário Filho, o atual Maracanã. Tinha capacidade de 155 mil pessoas e recebeu 8 jogos. Em São Paulo, o estádio Paulo Machado de Carvalho, o atual Pacaembu, tinha capacidade de 70 mil pessoas e recebeu 6 jogos. Até a década de 1950, a economia brasileira se fundava na exportação de produtos primários, e com isso o sistema de transporte limitou-se aos transportes fluviais e ferroviários. Com a aceleração do processo de industrialização na segunda metade do século XX e a política do setor rodoviário com o prejuízo para as ferrovias, especialmente na área da indústria pesada e na extração mineral. Com o resultado, o setor rodoviário, mais caro depois do aéreo, movimentou no final do século XX mais de 60% das cargas. 2 projetos foram apresentados para a economia brasileira em 1950, mas problemas radicalizavam na escolha de projetos que poderiam estimular a industrialização do país. A industrialização foi a substituição do homem pela máquina e a oportunidade de novos empregos. Economia, país. A televisão chega ao Brasil. Êxodo rural. Industrialização, populismo e amor à pátria. Redução dos impostos devido à guerra. Avanços científicos e tecnológicos. Anos dourados, e o presidente desse período era Eurico Gaspar Dutra. Gastos da Copa. O valor para realizar a Copa de 1950 não passou dos 400 milhões, cerca de 67 vezes menor que a Copa de 2014. Na tentativa de encontrar um culpado para a derrota do Brasil, os supersticiosos de plantão culparam a troca do local de concentração na véspera da final. O Brasil trocou a concentração de Joá pelo estádio do Vasco da Gama em São Januário. Outros culpam Flávio Costa pelas 2 horas de missa da manhã do jogo impostas pelo treinador aos jogadores que rezam de pé. Esta foi a única edição da Copa do Mundo que não teve uma final oficial. As 4 equipes que passaram da primeira fase da competição disputaram um quadrangular para decidir o campeão mundial. Nenhum jogador foi expulso nas 22 partidas da Copa de 1950. Apenas 3 pênaltis foram marcados no torneio, todos eles convertidos em gols. O uniforme branco usado pelo Brasil na Copa foi considerado um símbolo de azar, depois da derrota para o Uruguai na final. A decisão contra o Uruguai teria o maior público da história do futebol, se os mais de 200 mil torcedores que foram ao Maracanã pudessem ter entrado no estádio. Mas, como a capacidade era de 173.850 lugares, esse recorde ficou com o jogo das eliminatórias de 1970, onde jogaram Brasil versus Paraguai, com 183.341 torcedores.
Em 16 de julho de 1950, o Brasil abriu o placar com tranquilidade em uma jogada armada por Zizinho e Ademir e concluída por Friança. Mas o Uruguai, comandado pelo capitão Obdúlio Varela, empatou aos 21 do segundo tempo, depois de Giguiá passar por Bigode pela ponta direita e cruzar para Chifino marcar. Então, faltando apenas 11 minutos, veio o imponderável. Giguiá deixou Bigode mais uma vez para trás e chutou entre Barbosa e o poste, levando a Celeste Olímpica ao paraíso e o Brasil ao desespero. Estava por encerrada mais uma edição do Mundial, onde o Brasil sai derrotado. A Copa de 2014 em solo brasileiro é o momento certo para mostrar a raça e a garra do povo brasileiro. O Brasil se tornou sede da Copa do Mundo de 2014 em outubro de 2007. Passaram-se 7 anos e já estamos em meio à realização do evento. Porém, os gastos feitos pelo governo já se tornaram motivos de manifestos por todo o país e chegam a somar cerca de 28,5 bilhões de reais. Os gastos mais questionados têm sido os 8 bilhões destinados aos estádios. Os outros gastos têm sido, em maior parte, com transporte urbano e aeroportos. Na lista de grandes empreendimentos, a Copa custará o triplo do que se planeja gastar na controversa transposição do Rio São Francisco. E com os números atualizados até o final das obras, é provável que se aproxime mais dos 30 bilhões da usina de Belo Monte, a maior obra de infraestrutura financiada pelo governo Dilma Rousseff. Essa variação se dá principalmente pelos aeroportos, que chegam a uma expansão de 1,7 bilhões, cerca de 900 milhões só em Guarulhos. No caso dos estádios, o custo inicial era de 1,9 bilhões. De lá para cá, a conta subiu em 36%. O retorno desse investimento é incerto. Os números divulgados pelo Ministério do Esporte apontam o impacto de 183,2 bilhões de 2010 a 2019 na economia do país. Também se estima que o Produto Interno Bruto, o PIB, deve ter incremento de 0,40% entre 2010 e 2019. Mas será que as pessoas estão por dentro dos detalhes da Copa no Brasil? O que elas veem em melhorias e em exageros em relação à Copa de 50? Entrevistamos pessoas de diferentes idades em diversas ocasiões, em casa, na rua, no trabalho. Vejam o que elas têm a nos dizer. Qual você acha que será o legado? Quem foi a cantora cantora brasileira que fez a abertura da Copa? Junto com quem? Britney Spears, não? Ah, não sei. Esse eu não sei. Jennifer Lopez. E Pitbull. Qual é o nome do mascote da Copa? Não sei. Qual é o nome do mascote da Copa? E da bola? Qual é o nome do mascote da Copa? E da bola? Não sei. E da bola? Bola. Você é a favor da Copa? Sou. Porque eu acho que valoriza o país, melhora a infraestrutura de tudo, não só dos estádios, porque leva um monte de coisa, leva aeroporto, rodoviário, tudo aumenta o investimento nessas áreas. Eu acho que é bom sim. Qual você acha que será o legado da Copa do Mundo? Em questão da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, eu vejo que ela não é algo ruim, né? Nós estamos tendo a oportunidade de mostrar para o mundo a grandiosidade do nosso país. No Brasil. Como foi aceitado? Nós não temos que contar única e exclusivamente com o futebol. As pessoas às vezes elas acabam pensando única e exclusivamente no futebol, né? Ou nos gastos, que são outras coisas, outro fator.
Mas eu vejo que o fator mais importante dessa Copa é nós mostrarmos para o mundo o nosso país, mostrarmos para o mundo as belezas naturais, a nossa cultura, o nosso povo. Complicado, porque existe um campo lá em cima, um estádio que foi feito, uma arena, de gastar 1 bilhão, 1 trilhão, não sei o que gastaram ali, para 4 jogos. E foi um monte de dinheiro, né? Tem gente que vai, que não está gostando desse dinheiro que foi gastado ali, mas agora a gente vê, né? O que a senhora acha? Eu acho que a Copa do Mundo vai deixar para nós do Brasil um monte de dívida. Eu acho que muita coisa foi errada, eu acho. Por quê? No estádio é um estandarte, flama pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, uma partida